mais escuro, acrescentando. O fundo que a gente fez já... Olá, artistas! Aqui é a Mona Lisa, sou professora de pintura em tela e artes. No vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração muito útil para quem pinta paisagem e quer entender melhor como trabalhar os tons de verde na pintura em tela. Muita gente acha que para pintar vegetação, campo, colina ou relva, basta pegar uma tinta verde pronta e sair usando. Mas na prática o verde é uma cor que pode variar muito. Dependendo da mistura, ele pode ficar mais vivo, mais suave, mais quente, mais frio, mais claro, mais escuro ou até mais natural dentro da paisagem. E é justamente isso que faz diferença no resultado, porque quando a gente aprende a variar os verdes, a pintura ganha mais vida, mais profundidade e muito mais interesse visual. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como obter diferentes tonalidades de verde dentro de uma paisagem simples, de um jeito fácil de observar e entender. E você, também sente dificuldade para variar os verdes e acha que às vezes a paisagem fica toda verdona? Me conta aqui nos comentários, mas antes de partirmos para a pintura, você já sabe. Deixa o seu like bacana, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades semanais. Depois da vinheta, você vai acompanhar essa demonstração e ver como eu trabalho diferentes tons de verdes de forma simples e prática. Não sai daí, são 8 segundinhos. Olá, artista! No vídeo de hoje a gente vai dar uma dica para você fazer tons de verde com o mínimo de tinta possível. Se você for observar a natureza, existem vários tons de verde, vários. Daí você teria que comprar vários tubos de tintas de cores diferentes. A nossa dica é você fazer tons de verde com cores primárias. Estou aqui com as minhas cores primárias, tá? E vamos fazer as nossas colinas. Já fiz aqui a telinha, nossa telinha pequena é 15 por 20, só para dar essa diquinha para você melhorar aí as suas pinturas com tons de verde, principalmente as paisagens. Vamos lá. A primeira colina, são 3 colinas aqui. Ela está mais próximo do céu. Vou dar uma dica, você que é iniciante. Fraco e forte, tá? Para você lembrar. Fraco, o que está mais distante, forte, o que está mais próximo do espectador, transferindo isso para a pintura. O que está distante, tinta fraca, nebulosa, apagadinha, com os tons mais suaves. O que está próximo da gente, mais perto da gente, mais aqui nessa parte de baixo, no primeiro plano. O forte, o que é forte? Tintas mais vívidas, com mais cores. Ok? Fraco, distante, forte, proximidade. Vamos lá, vou colocar aqui meu branco. Nós vamos fazer a primeira colina. Então a primeira colina, ela tá bem lá atrás. Então ela tá bem distante. Então o que a gente tem que fazer? Fraco. Então a coloração tem que ser bem fraquinha, bem nublada, bem um esfumato assim, bem nebuloso. Tá? Aqui eu botei o meu branco. Botei o meu azul primário, vou colocar aqui o meu amarelo, tá? Meu amarelo primário, ele é um pouquinho forte, essa minha tonalidade, então no vídeo aí para você vai aparecer quase que um amarelo limão, mas na verdade ele não é um amarelinho limão, tá? Mas ele é bem forte. Vou diluir aqui um pouquinho de branco, um pouquinho de preto, botei bem pouquinho, um pouquinho de azul e um pouquinho de amarelo. Vou fazer um cinza esverdeado. A imagem que a gente está baseando para fazer essa dica de aula prática, ele tá um verde
acinzentado. Ó, tô acrescentando mais branco, então eu coloquei branco, azul primário, amarelo primário e um pouquinho, bem pouquinho de preto. Vou pegar um pincel chato, vou pegar aqui um maior para a gente não demorar muito. Não vou adicionar água, porque eu quero essa tinta bem grossinha. E vou aqui fazer a minha colina. Não dou muita informação. Lembra que eu falei fraco? Então eu não preciso dar muita informação, eu não preciso dar detalhes, eu não posso dar detalhes, eu não posso fazer relva, eu não posso fazer matinho aqui. Se eu for fazer a minha imagem, a minha paisagem que eu for pintar, tiver matinhos, ele tem que ser tudo com os tons de verdes bem claros, tá? Você pode adicionar no seu verde ocre, você pode adicionar no seu verde até um pouquinho de carmim, né, para fazer um verde um pouquinho mais quente. Mas aqui, na nossa referência, a ideia é que você perceba visualmente os tons de verde, tá? Ó, verde bem suave. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, porque aqui ele está na proximidade entre a parte do céu e a parte da terra. Então eu vou dar só uma luzinha aqui. Ó, virei o meu pincel. Esse meu pincel é um pincel chanfradinho. Então na ponta, não sequei, tá? Não utilizei o secador, nem esperei, nem tô esperando secar. E a ideia é a gente deixar a ponta dessa minha colina um pouquinho mais clara, para dar informação visual, tá? De que aqui entre o céu e a parte da terra, a linha do horizonte, ela sofre a influência dessa coloração clara aqui do meu céu, né? Vai chegando próximo da linha do horizonte, o céu vai ficando mais clarinho aqui na nossa imagem. Pronto, maravilhoso. Então já fizemos um tom de verde. Lembrando, branco, um pouquinho de azul e amarelo é o básico para fazer um tom de verde. Eu adicionei um pouquinho de branco e um pouquinho de preto para fazer. Agora eu vou fazer a outra colina. Então ela já está se aproximando aqui do meu primeiro plano. Lembra que eu falei forte? Então a coloração dessa segunda colina vai ser mais escurinha que essa que a gente acabou de fazer, tá? Então eu vou fazer outro tom de verde. Eu vou adicionar um pouquinho de preto no meu amarelo. Então vamos fazer outro tom de verde. Amarelo primário e um pouquinho de verde. De preto. Preto e amarelo primário. Fiz um verdinho, ó. Quase que um verde. Deixa eu botar meus potinhos pra cá. Quase que um verde abacate. Tá? Mas, lembrando, eu quero dar o distanciamento, a perspectiva atmosférica. Então, para dar esse distanciamento, essa profundidade, eu vou azular um pouquinho esse verde. Então, eu botei preto, amarelo e vou colocar um pouquinho de azul. Eu vou quebrar esse amarelo com preto, que ele estava na cor abacate, e eu vou azular ele um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar essa cor pura para a gente ver bem a diferença no vídeo. Ó, usei o mesmo pincel. E lembrando, eu vou fazer com uma camadinha só. Quando você for fazer as suas paisagens ou usar os tons de verde, você já sabe. Você tem que aplicar mais de uma camada para tapar bem, para não ficar a parte branca do tecido branco da tela aparecendo. Aqui eu vou fazer uma camada só, porque a nossa aula prática
da dica de tons de verde, o objetivo é fazer o máximo de tons de verdes diferentes para você ter uma noção de que não precisa comprar muitos tubos. Verde Vessi, terra verde, enfim, quantos tons de verdes que a gente acha no mercado o tubo, né? Ó, já ficou diferente. Então, visualmente, eu já consigo ver pela coloração que tá mais forte, que essa colina tá mais próxima e essa daqui tá mais distante. Porém, a gente vai dar um toquezinho nessa colina com um pouquinho de amarelo e branco para ponta da colina ficar também sofrendo a influência do nosso céu. A gente tem que estar sempre cuidando isso também. Então eu vou pegar um pouquinho do meu amarelo, vou misturar aqui no branco, fiz um pouquinho de luz e vou dar um charmezinho com o mesmo pincel na ponta. Mesma coisa que eu fiz ali com o branco antes de secar, eu venho aqui na ponta da minha colina. Vou fazer até um movimento aqui na diagonal, para um lado, para o outro, deixando umas marquinhas de pincel para dar um efeitinho, ó, visual de textura, de movimento desse matinho, dessa relva aqui da colina. Venho aqui só ajustando, tá? A riqueza de detalhes, usar pincéis mais finos, você pode fazer depois também, tá? Aqui eu não vou me preocupar muito, porque não é a ideia, o objetivo do nosso vídeo aqui. Ok. Ok, então primeira colina, bem mais clarinho, a segunda colina já pode ser mais forte. E agora essa parte aqui, que é uma colina maior, né, um monte aqui maior, esse sim. Nós vamos fazer um tom de verde, vamos utilizar aqui um pouquinho de amarelo, azul. Se você quer aprender a aplicar os verdes nas suas paisagens de forma simples e prática, precisa conhecer os meus cursos online de pintura de paisagens. Lá eu ensino com calma, de forma organizada, para que você possa aprender no seu tempo e com segurança, mesmo que esteja começando agora. As aulas têm suporte por WhatsApp e também mensagem na plataforma, para que você se sinta tranquilo durante o aprendizado e possa tirar suas dúvidas sempre que precisar. Se quiser conhecer os cursos melhor, os links estão na descrição do vídeo. Amarelo e azul, e vou colocar uma pontinha de preto. Por quê? Porque está mais próximo aqui, está no primeiro plano, então a tinta pode ser mais viva, mais forte. Ó, vou fazer outro tom de verde. Lógico que você acrescenta um pouquinho de preto, ele dá uma cinzentada, automático, tá? Ok. Vamos lá. Vou pintar aqui. Ó, já tô usando meu pincel na vertical, já usando a extensão toda do pelo, para já dar um efeito. Também aqui, já deixo um pouquinho mais de textura, já dou mais informação visual, que aqui tem um matinho, tem uma coisinha de chão. Ok. É a mesma colina, que é uma colina só que ali a gente vai deixar nessa cor. Não adicionei água, por quê? Porque eu quero vir acrescentando outras cores. Então eu preciso que essa tinta não seja adicionada com água para não secar muito rápido. Agora eu vou fazer aqui um amarelo com o meu azul. Lembrando que eu estou usando só as cores primárias.
Ó. Também não estou usando muitos pincéis. Para você que é iniciante, você perceber que não precisa também de muito pincel para fazer uma pintura, tá? Para você não gastar muito. E agora eu vou dar uma misturadinha com aquele claro, com aquele escuro, tá? Usei o mesmo pincel. Ó, mesmas cores, não usei nenhuma cor diferente e consegui aqui tons de verdes diferentes e naturais, porque o verde, a natureza, o verde é uma das cores mais difíceis, por isso que tem paisagens que fica aquela paisagem chapada que a gente fala, sem profundidade, sem perspectiva atmosférica, sem distanciamento, sem profundidade, é por causa da coloração dos verdes. Você fazendo assim, esses verdes com a própria mistura, ele já vai ficar diferente. Agora nós vamos ajustar um pouquinho, vou pegar um pincel mais fininho, tá? Pincel 0 eu vou utilizar para a gente fazer uma relva, para a gente botar uma coloraçãozinha. Agora a gente vai dar alguns detalhezinhos. Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco, só que eu preciso que essa tinta esteja úmida para fazer esse processo. Então aqui eu venho dando uma clareadinha, como a gente clareou os outros dois também. Aproveitando que essa tinta mais escurinha não secou. Vou acrescentar um pouquinho só de amarelo. Só mais na ponta. Já me dá informação visual para quem visualizar a pintura, que aqui está sofrendo uma claridade, né, do nosso céu ali. Ok, tá ótimo. Agora nós vamos fazer outras cores, preto e amarelo, um verde mais escuro, para fazer uns matinhos, para fazer umas relvas. Vou utilizar também um pouquinho de magenta, tá? Da minha cor primária. Então vou utilizar para fazer uns matinhos mais quase que um ocre, assim, um marronzinho mais queimado. Então adicionei preto, amarelo, fiz o verde e agora eu estou adicionando o magenta, ó. Tô fazendo quase que um chocolate, um verde achocolatado, ok? Vou pegar um pouquinho do azul, vou fazer um matinho mais azulado, mais forte. Vou pegar um pouquinho desse branco e amarelo, vou fazer um verdinho aqui com esse azul. Ó, outro tom de verde, quase que um... Se eu colocasse mais azul ia ficar um azul da Prússia aqui, ó, mas eu quero tons de verde, certo? Vamos botar um pouquinho mais de amarelo para a gente construir outro tom de verde. E agora a gente vai brincar, vai fazer umas relvas para você ver a diferença da tonalidade dos verdes, ó. Azul e amarelo, azul primário e amarelo. Fica esse tom de verde. Se eu quero clarear, eu acrescento mais amarelo e vou botando pitadinhas de branco, porque o branco ele vai puxando, ele vai clareando demais, tá? Se eu quero deixar ele mais forte, faço um pouquinho de amarelo com preto. Se eu quero deixar um verde mais quente, eu vou adicionando o magenta. Vou adicionando magenta, vou adicionando um pouquinho para fazer um verdinho com toque de lilás, tá? Ó, aqui fizemos 3 tons e agora a gente vai brincar. Esse verdinho mais clarinho, eu vou fazer para cá, vou fazer matinho fininho, de baixo para cima, tá? Vou fazer uns aqui também. O famoso sujar o chãozinho, ó. Quer deixar irregular. Ó.
um verdinho mais claro, posso misturar com aquele amarelinho ali, posso vir com um verdinho mais escuro, acrescentando. O fundo que a gente fez já está quase sequinho. Vou fazer um montinho aqui, posso fazer de batidinha, posso pegar um pincel de leque para fazer uns matinhos, umas batidinhas. Ó, fez um pouquinho. Quero fazer uns matinhos, posso usar o pincel de leque para fazer uns matinhos aqui na parte de baixo, mais escurinho, que está mais próximo do espectador, então pode ser mais forte. Quero fazer uma coloraçãozinha mais escura aqui, esse verde ficou super escurinho. Venho com o verde mais claro, ó, trabalho claro, verde escuro. Estou usando aqui um pouquinho do verde claro. E aqui dá para você dar uma riqueza de detalhe, fazer árvores, fazer flores, tá? E aqui você vem trabalhando. Vou usar o ocre também para fazer aqui, ó, um montinho. Essa técnica de batidinha, tem um vídeo aqui no canal, se você quer aprender a fazer copa de árvore com essa técnica de batidinha. Aqui vou pegar um pincel liner, agora eu vou borrifar um pouquinho de água e vou vir aqui dando mais detalhezinho, fazendo uns capinhos aqui na ponta. Vou usar esse mais escuro também. Olha a diversidade que dá para você fazer de verde só com amarelo, azul, preto e branco. E magenta, né? As cores primárias. E nisso você vai adicionando mais amarelo para dar um pouquinho mais de claridade. Adicionando mais azul, preto e só um pouquinho de azul, preto e só um pouquinho de amarelo, a gente faz um verde bem escuro. Aí você vai dosando a quantia de azul, né? Quem me acompanha aqui, quem acompanha os nossos vídeos, sabe que eu tenho essa expressão de falar quebrar o preto, para nunca utilizar o preto puro nas suas pinturas. Nem se precise. A tela é toda preta. Sempre quebre o preto com verde, com um pouquinho de azul, com um pouquinho de vermelho. Mona Lisa, por que você está fazendo os matinhos? Porque aqui está mais próximo do espectador. Então, mais próximo do espectador, eu posso dar mais riqueza de detalhe. Aqui eu vou fazer uns matinhos, aqui eu posso fazer umas batidinhas, tá? Agora você pode pegar essa dica de fazer tons de verdes mais naturais nas suas pinturas, nas suas paisagens, tá? Para que não fique uma paisagem artificial com tons de verde direto do tubo, tá? Espero que você tenha gostado da nossa dica. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu dê dica de outros tons de verdes também, ou outros tons de outra coloração que você tem dificuldade de achar o tom certo. Espero que tenha gostado. Vamos para o final do vídeo. Tchau! Espero que essas dicas te ajudem com as suas futuras pinturas de paisagem. Por hoje foi isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que também pinta paisagens, inscreva-se no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. E aproveita para assistir a esses 2 outros vídeos aqui, onde eu também faço pinturas de paisagens. Fiquem bem! Artes Mona Lisa, artes para todos. Tchau!